Um jogador de hóquei precisa salvar a própria nota. Uma estudante de música vira a única pessoa capaz de ajudar. Ele inferniza a vida dela até conseguir um acordo. E o que era pra ser só interesse vira uma das farofas universitárias mais viciantes que eu já li. Esse é O Acordo, o primeiro livro de Off Campus, e hoje eu vou contar a história inteira com spoilers, com surto e com minha opinião no meio do caminho. Olá pessoal, esse aqui é o Na Minha Opinião, o canal onde eu falo sobre livros, séries, filmes, adaptações e todos esses surtos que eu adoro e venho passar o babado pra vocês. O Acordo, da Ellie Kennedy, é o primeiro livro de Off Campus. Eu cheguei nesse universo por causa da série da Prime Video. Eu gostei tanto da adaptação que eu mergulhei nos livros e agora eu vou trazer tudo aqui pra vocês. Livro por livro, casal por casal, o babado todo. Recentemente ele também teve a capa alterada para essa nova cor de rosa. A anterior era essa outra aqui que, meu Deus, sério, aquele negócio de não julgar o livro pela capa é real, porque não me dá vontade nenhuma essa capa antiga. Em compensação, essas novas capas eu adorei, achei muito lindas. E bom, esse livro é um resumo completo, então sim, vai ter spoilers do começo ao fim. Eu não vou ficar comparando com a série aqui, porque depois eu quero fazer um vídeo só com as principais diferenças. Hoje o foco é o livro, a história da Hannah e do Garrett, e principalmente como esse acordo sem vergonha vira um romance que, querendo ou não, funciona demais e deixa a gente com o coração quentinho. O acordo acompanha a Hannah Wells e o Garrett Graham, dois estudantes da Universidade Briar. A Hannah é estudante de música, canta, trabalha, estuda, tenta manter a vida em ordem e tem uma quedinha por um cara chamado Justin, um dos melhores do time de futebol americano da universidade. O Garrett ele é capitão do time de hóquei, estrela do campus, muito bonito, muito convencido e, infelizmente, para paz da Hannah, muito desesperado por causa de uma nota ruim. A base do livro é bem simples. O Garrett precisa melhorar a nota para continuar jogando e a Hannah tirou uma nota excelente. Ele quer que ela dê aulas particulares para ele e ela não quer incomodação pro lado dela. Então ele encontra uma moeda de troca, ajudar a Hannah a chamar a atenção do Justin. Só que, como todo mundo que já leu uma comédia romântica sabe, acordo falso em livro nunca fica só no acordo, sempre dá ruim ou dá muito certo, dependendo do ponto de vista. E o melhor de tudo em Um Acordo é que ele realmente é uma farofa universitária. Tem clichê, atleta popular, fake dating, tensão, drama familiar. Tem um casal que funciona muito porque são pessoas decentes. O livro ele tem 2 POV, que eu amei, o da Hannah e do Garrett. E começa com o POV da Hannah, na aula de ética, em que ela tá babando pelo Justin, o gato que ela tá muito afim e dando contexto pro personagem, pois é essa queda por ele que faz o livro andar. E logo a gente pula para o POV do Garrett, com ele super indignado por ter sido reprovado. Nesse clima todo, ele acaba esbarrando com a Hannah e derrubando as coisas dela, e acaba vendo que a diva gabaritou a prova. Então, nesse momento, ele coloca na cabeça que ela tem que ajudar ele a passar na disciplina. Esse é basicamente o primeiro capítulo. O hóquei pro Garrett não é brincadeira, é o futuro dele, é o que ele construiu desde criança e a carreira que ele quer seguir. Então, quando ele percebe que pode ficar fora do time por causa da média, o mundo dele balança completamente. O Garrett e a Hannah faziam aula juntos. Ela tava ali estudando, indo pra aula, vivendo, e ele só percebe ela quando ela vira útil pro problema dele. E pior, ele nem sequer sabia o nome dela. Ele achava que ela se chamava Mona. Ou seja, o infeliz começa o livro sendo interesseiro mesmo. Não tem romantização aqui. Ele olha pra Hannah e pensa, essa menina pode salvar a minha nota. E aí ele decide que ela vai dar aulas particulares pra ele. Hannah, com total razão, não quer. Ela tem aula, trabalho, ensaio, apresentação e uma vida. Ela não está com tempo sobrando para salvar um atleta bonito de uma prova ruim. Só que o Garrett é obstinado. E quando ele decide que a Hannah vai ajudar, ele começa a sair de tudo que é bueira atrás dela. Depois da prova, o Garrett passa a perseguir a Hannah no sentido mais comédia romântica universitária possível. Ele aborda ela, insiste, tenta convencer, aparece nos lugares, faz argumentos, charme, tenta de tudo. E a Hannah continua dizendo não. E o Garrett, ele nem é burro. Ele frequenta grupo de estudo, vai bem nas outras disciplinas, inclusive é dito no livro que ele cursa história, porque é muito bom com datas e acontecimentos. Tanto é que ele vai citando coisas e eventos assim ao longo do livro. Ele tá naquela vibe de que ele é mulherengo, mas pelo menos não ilude. Ele tem um lance com a Kendall, uma garota que tá caidinha por ele, quer relacionamento. Mas ele deixa bem claro que não vai acontecer e que ele tem outras prioridades, que um relacionamento só vai atrapalhar ele. Além disso, o Garrett mora em uma casa com seus colegas de rock, o Logan, Jim e Tucker. Eles são aquele estereótipo de garanhão de faculdade meio avoado das ideias, mas são legais. Todos eles, conforme a história vai passando, percebemos que tem alguns princípios, eles não são totalmente boy lixo. E
vale sempre manter a atenção, porque cada um vai protagonizar um livro de Jeff Campos, nessa sequência de nomes respectivamente. Depois temos a história apresentando a Hannah dentro da rotina dela da universidade. Ela não é uma personagem que aparece sem vida própria, esperando o protagonista masculino chegar pra tudo começar. Ela estuda música, canta, trabalha, tem amigas, tem obrigações e tem uma apresentação importante pela frente e tá tentando levar a vida como dá. Ela divide apartamento com a Ali, amiga dela e que, spoilers, é a protagonista do terceiro livro. No momento, ela também é estudante das artísticas e namora o Shin. Sim, que é um pamonha. Eu só não entendo como que a Hannah, que tá sempre reclamando que é uma lascada, consegue dividir a conta pra ter uma faculdade e ainda ter um apartamento bem bom com a Ali, mas enfim. Outra qualidade de vida que outro país não tem propriedade pra comentar de forma mais profunda. Nada tão relevante pro resumo. Vamos seguir. No começo, a gente já entende que a música é uma parte muito importante da Hannah. Ela tá se preparando pra uma apresentação, um festival de inverno, e ensaia com o Cass, o colega que vai dividir a música com ela e tem ataques de estrelismo, e com Mary Jane, que tá envolvida na composição e no acompanhamento. Só que Cass já aparece com aquela energia de pessoa que transforma a parceria em palco individual. E sério, o cara é um saco. Ele quer conduzir tudo do jeito dele, quer aparecer, quer controlar a apresentação e vai deixando claro que, se depender dele, a Hannah vira coadjuvante em um negócio que era pra ser um dueto. Isso já irrita, porque a gente percebe que a Hannah tem talento, mas tá lidando com um cara que se acha dono da apresentação. E lidando muito mal, por sinal. Ao invés dela se posicionar com força, ela deixa o cara tomar conta. Aqui a gente também entende mais o crush forte dela no Justin. Ela vê ele de longe, vê que o cara curte umas leituras, não é tão estereótipo de atleta bonito e burro. Cria uma ideia na cabeça dela e fica naquela paixão meio platônica, aquela coisa que todo mundo já viveu em algum momento, principalmente quando era mais nova. Gostar de alguém que mal sabe que você existe e montar uma fanfic inteira com a pessoa. Eu até entendo a Hannah nesse ponto, não vou fingir superioridade aqui. Quem nunca colocou uma pessoa completamente aleatória num pedestal só porque ela parecia interessante? O problema é que, no caso da Hannah, o Justin vira mais uma ideia do que uma conexão real. Mas isso a gente só vai percebendo conforme a ideia anda. O Garrett consegue o número da Hannah através do grupo de estudos e começa a infernizar ela por mensagem, que ela não cede. Mas é uma troca bem engraçada, porque do nada ele manda uma foto sem camisa pra ela tentando convencer e ela só fica mais em choque ainda. Pra se manter na faculdade, a Hannah também tem um emprego de meio período, porque ela recebe ajuda dos pais, mas ainda assim não é o suficiente, porque ela não é bolsista, e o festival que ela tá se preparando, além de ser dito como um requisito obrigatório para alunos do terceiro ano, também vale uma bolsa de estudos. Ela trabalha em uma lanchonete pequena que se chama Delas em uma cidade vizinha, que poucos alunos do campo frequentam. Além disso, ela divide o carro com uma colega do andar do dormitório, então volta e meia ela tá de carro e outras vezes a pé. E como nossa diva tá vivendo um drama de perseguição, adivinha quem tá lá na lanchonete esperando ela? Isso mesmo, o Garrett. A colega de trabalho da Hannah fica louca, porque o Garrett é o Garrett, né? Não precisa de apresentações. Mas a Hannah faz de tudo pra se livrar dele. O que não funciona, porque ele espera o expediente dela acabar pra tentar convencer ela novamente a dar aulas pra ele. E como sempre não funciona, e ela deixa ele falando sozinho. Hannah vai a uma festa com Ellie e Shin. Sim, namorado da Ellie. Ela não curte muito festas, mas Ellie convence ela a ir porque o tal do Justin vai estar na festa. Mas ela não se sente confortável nesse ambiente, porque no início do livro, ela já abre que sofreu violência e que colocaram coisinha na bebida dela e que ela não tem segurança em beber em público porque tem receio que isso aconteça novamente. Apesar de que no livro é sempre ressaltado, e eu acho isso muito legal, como ela venceu isso, seja com apoio psicológico, com apoio da família dela, que sempre deu suporte incondicional, mas voltando à festa, ela tem limites muito claros, que ela se esforçou em enfrentar para ter uma oportunidade de falar com o gato dela. E é nessa festa que quem também está? O Garrett, que já começa a infernizar a vida dela. Ele aparece com aquela confiança de homem que nunca precisou pedir atenção 2 vezes na vida. Hannah está tentando existir em paz e focar no Justin, e o Garrett fica sempre ali, aparecendo, enchendo o saco, tentando entender quem ela é e por que ela não está simplesmente caindo no charme dele e cedendo em dar aulas. Hannah não compra o personagem do Garrett. Ela acha ele bonito porque ela não é cega, mas não está nem um pouco interessada em reorganizar a vida dela porque o capitão do time de hockey resolveu que ela vai dar aulas pra ele. Ela trata ele como uma perturbação, e para um homem acostumado a ser o evento principal de todos os ambientes, isso obviamente mexe com o ego dele.
Garrett é insistente por natureza. Quando ele quer uma coisa, ele vai atrás. Ele quer uma solução. Só que essa insistência é o começo da bagunça toda. E apesar de perceber que nesse resumo eu tô retratando ele como um stalker obsessor, lendo, eu juro, o cara dá muito entretenimento. Eu perdi a conta de quantas vezes eu caí na gargalhada com as falas dele e dei sorrisinho com os comentários, porque apesar de ser obstinado, ele não é mal educado ou um boy lixo como temos na maioria dos livros. Eu vou defender ele até o final, porque sério, o cara é muito legal. Na festa, a Hannah acaba topando com o Justin e troca meia dúzia de palavras com ele, e até que se mostra levemente interessado nela, mas ela fica chateada que logo depois ele já tá dando moral pra outra garota enquanto ela se iludiu que ele ia chamar ela pra sair. Mas é nesse ponto de insistência que Garrett percebe uma coisa: Hannah tem um ponto fraco chamado Justin. Ele nota que ela não consegue desviar os olhos dele da festa e saca quando Hannah está indo embora da festa, Garrett aparece e se oferece pra levar ela pra casa pra tentar convencer ela no caminho. O Garrett é espertinho e usa as armas que tem. Ele diz que pode ajudar Hannah a chamar a atenção do Justin. A lógica dele é simples. Se o Justin achar que a Hannah tá ficando com o Garrett, talvez comece a enxergar a Hannah de outro jeito. É aquele negócio bem cansativo de homem que só se interessa quando acha que o outro também quer. Triste, mas dentro da lógica do livro. E infelizmente, na vida real também, às vezes funciona. Então Garrett propõe um acordo. Hannah ajuda ele a estudar pra ética, e ele ajuda a Hannah a parecer mais desejada aos olhos de Justin. É um acordo conveniente, meio ridículo, com cheiro de desastre romântico desde o começo, e é exatamente por isso que funciona. Aqui eu ainda não tinha uma opinião muito forte sobre o Justin. Eu até que gostei dele. Ele não fede nem cheira. Ele entra mais como um motivo narrativo mesmo, como a isca que faz a Hannah aceitar se aproximar do Garrett. Sem Justin, talvez ela simplesmente dissesse não e seguisse a vida. Agora, se ele vai aprontar alguma mais pra frente, aí a gente continua lendo pra descobrir. Só que o problema de fingir proximidade em romance é que, de tanto fingir, uma hora a pessoa começa a gostar de verdade. E é aí que o acordo começa a ficar bom. Com um acordo fechado, a Hannah e o Garrett começam a passar mais tempo juntos. Ela ajuda ele a estudar, ele tenta levar aquilo a sério e aos poucos a dinâmica dos dois muda. O que começa como uma troca de interesse vai virando conversa, implicância, mensagem, brincadeira interna e uma convivência muito boa de ler. E é aqui que o livro ganha força. O Garrett e a Hannah, eles não se apaixonam do nada. Eles convivem, eles estudam, se provocam. Eles começam a ver o outro fora da primeira impressão. Eles mostram momentos de sensibilidade. Hannah se abre sobre as coisas que enfrenta no cotidiano. O Garrett dá conselhos e vice-versa. Eles realmente vão construindo uma amizade sincera. A Hannah percebe que o Garrett não é só um atleta convencido com a autoestima de estádio. Ele também é esforçado, disciplinado e leva o hockey muito a sério. O homem é focado, ele não bebe demais, somente de vez em quando, mal vai em festas porque ele prioriza muito os jogos e a sua performance. E também os estudos. O Garrett percebe que a Hannah não é só a menina inteligente da aula de ética, ela é sarcástica, talentosa, teimosa e não tá ali pra alimentar o ego dele. As aulas vão funcionando porque a Hannah consegue realmente ensinar e o Garrett realmente tenta aprender. Isso é importante porque ele não é burro, na verdade ele é inteligentíssimo. Ao longo do livro dá pra perceber que o cara é mais inteligente que a própria Hannah. Tanto é que ela mesma reforça nas aulas que só gabaritou porque escreveu um monte de baboseira pra preencher a folha e que a principal dificuldade dele era se colocar no lugar dos pensadores de ética. Ele deveria refletir. E isso vai ajudando a relação dos dois a sair daquele lugar de eu preciso da sua nota para algo um pouco mais pessoal. E claro, temos momentos fofos, como a Hannah cantando pro GG, como a Hannah cantando pro Garrett, ele claramente hipnotizado por ela, porque eu tenho que ressaltar isso. Desde o início, o Garrett deixa bem claro que ele acha a Hannah, sim, muito bonita. Nada de esculhambação, a diva é uma gatona e o cara reconhece isso. Mas sabe quem mais reconhece que a Hannah é uma baita de uma gostosa? O Logan, o melhor amigo do Garrett. Ele chega no amigo e manda real, se a Hannah tá livre e que ele tá interessado. O Garrett ainda não aceita, mas o coração dele dá uma estremecida quando conversam a respeito. Os pais da Hannah têm mais contexto aqui também. Em uma conversa sabemos mais a respeito, que por conta do episódio que aconteceu com a Hannah, quando os pais dela apoiaram ela, a cidade inteira se revoltou contra eles. E que o abusador era filho da prefeita e do xerife, se eu não me engano. Eu sei que ele era da polícia, mas eu não lembro exatamente se era xerife. Então, obviamente, os pais dela gastaram com advogados e não deu em nada, o que resultou em muitas dívidas, empréstimos, parece que eles penhoraram a casa também e perderam os empregos e tiveram que trabalhar em profissões mais simples, além de enviar dinheiro para ajudar a Hannah com a faculdade. E mais uma coisa, por conta do trauma, a Hannah ela também tem dificuldades em ficar plena em relações íntimas, coisa que ela vem tentando superar e nunca conseguiu, a não ser sozinha.
o que aflige ela caso role alguma coisa com o Justin, ela também não consiga. Agora voltando aos acontecimentos fiéis, depois das primeiras aulas, o livro ele começa a construir a intimidade dos dois em cenas mais simples. Eles estudam, conversam, se provocam e acabam assistindo Breaking Bad juntos. E essa parte é muito gostosa de ler. Eles ficam ali comendo pizza e vendo Breaking Bad até cair no sono. E no outro dia, adivinha o quê? Sem maldade, eles acordam abraçadinhos. E eu gosto muito das cenas fofas, porque parecem pequenas, mas é exatamente isso que faz um casal funcionar pro leitor. Às vezes, o que vende o romance não é beijo com trilha sonora imaginária. É ficar no mesmo espaço, ver série, conversar, rir, implicar, perceber que estar com aquela pessoa é fácil e que somente a presença dela te faz feliz. Com Garrett, a Hannah ela começa a se sentir confortável. E com a Hannah, o Garrett começa a baixar a guarda. Ele não precisa ser só o capitão, pegador, o homem que todo mundo quer. Ele pode ser irritante, engraçado, meio idiota às vezes, mas também presente. O Garrett, ele também começa a perceber isso. Ele entrou querendo a nota, depois de usar a própria popularidade pra ajudar a Hannah, só que, quando percebe, ele tá gostando de passar um tempo com ela. E aí, meu amor, o acordo já começou a falhar. Depois dessa noite de dormir aninhada no peito másculo do boy, o Garrett deixa a Hannah em casa cedinho. E logo depois ela vai pra faculdade pra aula de ética dela. E ela dá de cara com o Justin, que diz que achou as galochas dela e que ela colocou confiando erroneamente na previsão de chuva. E diz que lembra a cidade dele, Seattle. Ele também, para os gritinhos internos da Hannah, conta que depois da última festa que ele procurou ela pra conversarem e tudo mais, mas que ficou sabendo que ela foi embora com o Garrett. E como sempre, falando na pressa, pro desprazer da Hannah, ele aparece bem na hora. Após a aula, a Hannah tem certeza de que o Justin vai chamar ela pra sair, que não aconteceu por culpa do Garrett, e querer falar com ele. Mas o Garrett diz pra ela que ela tem que ser inatingível pro Justin começar a gostar dela de verdade. E lembram do dueto da Hannah com o cara com estrelismo e a guria que não tem boca pra nada? Então, se já não tivesse um inferno pra gata, a Mary Jane conta pra ela que o Cass convidou ela pro encontro. E aqui, eu e a Hannah interpretamos o mesmo, né? Ficou evidente que o cara queria fazer tudo do jeito dele. A música era da Mary Jane, então é óbvio que ele tá se aproveitando da queda que ela tem por ele pra manipular ela e dar um jeito de oprimir a Hannah. Eu tinha surtado e feito um barraco, só digo isso. Uma cena que precisa entrar, que quando eu assisti a série foi babado demais, e aqui também, é quando a Hannah quer sair com as amigas e liga pro Garrett pra marcar ela mais cedo. Ele concorda, mas quando ela chega lá no outro dia, ele aparentemente esqueceu ela e ela pega ele com a boca na botija, literalmente. Ela pega o querido com uma garota, e aí, gente, é aquele choque de realidade. E aí o tio capitão, gostosão do time de rock, popular, acostumado com pegação e com meninas entrando e saindo da vida dele. Hannah chega e vê a situação. Não é exatamente uma cena romântica de filme, é quase um lembrete pra ela e pra gente de que o Garrett ainda é esse cara de universidade, cercado de atenção e acostumado a relações casuais. Ela ajuda a entender a diferença entre o Garrett do começo e o Garrett que vai se construindo depois. Hannah não tem um surto de ciúme absurdo nessa cena, porque naquele momento eles não são um casal. Ela não compreende totalmente que sente algo por ele e na cabeça dela o foco total é o Justin. Mas a situação coloca na cara dela quem é o Garrett no campus. E coloca na cara dele também que com Hannah as coisas não vão funcionar no automático. Ela não é mais uma menina entrando na fila do Garrett Graham. Mas eu confesso que eu senti ciúme por ela, mas eu não consigo aceitar que mesmo ele já tendo interesse nela, ele fez isso. Eu não entendo os homens. Ela ficou revoltada por ele não levar a sério as aulas e nem o horário dela. E ele, claro que foi atrás dela. Porque a Hannah, depois dessa, queria muito largar fora. Mas ele também lembrou ela do acordo para conquistar o Justin, que é o que faz ela se manter e aceitar a ir a uma festa com ele. As aulas continuam e não somente as aulas. É aqui o ponto que o jogo vira. O Garrett claramente tá tiradinho pra Hannah. Durante uma aula na casa do Garrett, eles começam a flertar um com o outro. E o Garrett lança pra Hannah que se eles têm que fingir bem pro Justin que estão juntos e que pra isso precisam treinar o beijo. E ele desafia que se ela não quer beijar ele é porque ela não sabe beijar bem. E aqui eu não sabia se eu ficava rindo com vergonha. Eu juro, que diálogo de fundamental. Eu adorei esse livro, mas os recursos que ele usa parecem muito de uma fanfiqueira de 13 anos que nunca beijou na vida e escreve hot no Notepad. E eles se beijam intensamente, ardentemente. Tá todo aquele clima que é subitamente quebrado pelo Jim. A Hannah fica toda envergonhada e faz o quê? Diz que é pra melhorar suas habilidades de beijo e pra provar, ela pega e dá um baita beijão no Jim também. E a deixa perfeita pra ela pegar as coisas e sair correndo.
E bom, você não precisa ter lido o livro para saber que os próximos pensamentos de Hannah são sobre como ela tá se sentindo dividida entre o que sente por Justin e o que tá começando a sentir pelo garanhão Garrett Graham. Depois disso, são cenas mais tranquilas para ir construindo a conexão entre os personagens. Eles vão à festa que eu mencionei quando a Hannah queria parar de dar aulas pro Garrett. Lá, aquela menina do início do livro que queria namorar e tudo mais, quase faz um barraco pelo Garrett ir na festa com a Hannah, e ele reflete como é a primeira vez na vida que ele se sente confortável com uma mulher, a Hannah, e que eles são sim amigos e que ele confia muito nela. Nessa festa, o Justin também aproveita a deixa pra dar em cima da Hannah, e o Garrett ele fica louco e fala pra Hannah que independente do acordo, o Justin tá sendo um sem caráter em dar em cima de uma garota na frente do boy dela. E eu tenho que concordar, isso é uma falta de respeito num nível, independente se o relacionamento é falso, o Justin não sabe disso, e isso é uma baita de uma red flag. Hannah ela percebe os ciúmes do Garrett e lança pra ele que o beijo não significou nada, e aqui eu realmente fiquei triste por ele. Depois disso, a Hannah ela encontra o Justin no campus e na conversa deixa claro pra ele que ela e o Garrett só estão saindo. E ele aproveita a deixa e chama ela pra sair. E ela aceita! Ai meu Deus. Mas esse diálogo deles, a Hannah e eu também, a gente percebe que o cara definitivamente ele não tem sal, diferente do Garrett que tem o molho. Então aqui já estamos com, digamos, 75% do acordo concluído. O Justin ele tá interessado na Hannah, com date marcado e tudo mais, e o Garrett consegue passar na prova que estava estudando. Ele insiste pra Hannah continuar estudando com ele e eles manterem a amizade. E digo aqui que eu achei isso muito legal, viu? Porque por mais que o cara se aproximou dela por interesse, ele sempre, no livro todo, ele deixa bem claro que ele gosta muito da companhia e da amizade dela. E o quanto ele admira e o quanto ele acha ela linda. Ele não fica fazendo joguinhos, enganando ou usando ela. E tem uma cena depois muito legal que a Hannah ela se sente segura pra beber porque o Garrett pede isso como um ato de confiança. Porque ele enxerga que isso é um bloqueio pra ela. Que ela não confia em ninguém e quer ajudar ela a superar e se permitir viver aquilo. Ele promete cuidar dela. Pra outra personagem podia ser só uma festa. Pra Hannah, beber envolve medo, controle, lembrança e insegurança. Então, quando ela decide confiar nele nesse contexto, não é uma cena qualquer, é um passo de confiança. Nessa festa, ela bebe um monte, se diverte com os amigos dele e canta Bad Romance como uma diva. Eles vão pra casa dele depois. Quando ela fica vulnerável e tenta avançar em um momento em que ainda tá bêbada e mexida por situações emocionais, o Garrett para. Ele entende que aquele não é o momento, e isso é essencial. O livro podia cair um caminho errado aqui, mas faz questão de mostrar que ele respeita o estado dela, o tempo dela e a escolha dela. Ele é um guardião dela e isso foi lindo! No dia seguinte, quando Hannah tá sóbria, eles conversam. Ela fala sobre suas dificuldades em se relacionar intimamente com alguém, sobre como quer tentar retomar essa parte da vida dela e que quer que Garrett ajude ela com isso. Ele fica relutante, mas concorda depois dela insistir muito. Não acontece ali, mas eles voltam à sua rotina e marcam de passarem a noite juntinhos. As cenas de intimidade entre os dois não estão ali só pra ser hot e jogado no meio da história. Elas têm uma função dentro do arco dela e do casal. Elas mostram confiança, segurança e muita conexão. E é por isso que o Garrett ele vai crescendo tanto. Ele não é perfeito. No começo ele tem falas bem anos 2010, bem atleta universitário, levemente machista. Mas quando importa, ele presta atenção, ele respeita limite. Ele não transforma o trauma dela em assunto dele e nem trata aquilo como um obstáculo para conquistar a garota. Ele tá ali com ela. E bom, aqui o livro ele vai focando mais em desenvolver esse momento deles. Eles ainda não são oficialmente um casal, mas convenhamos, né? Só eles não sabem disso ainda. Depois de muito vucu-vucu, os caras vão pro treino de rock e a Hannah fica na casa deles. E é uma cena que eu acho que vale a pena mencionar, porque eu vejo que todo mundo fala que é bem característica desse livro, que é quando a Hannah ela faz uma lasanha pra esperar eles pra janta depois do treino. E aqui ela não só conquista mais ainda o coração do Garrett, como também ganha pelo estômago de vez os amigos dele. E é outra relação que eu acho muito legal nesse livro, e também nos próximos, que eu nem lembro se eu já falei aqui, mas se sim, eu reforço, que ela desenvolve uma boa amizade com todos eles. Eles respeitam ela e a acolhem. O Garrett, ele odeia o Halloween. Ele não comemora nem nada do tipo. E a Hannah sabe que ele vai ficar sozinho e vai passar com ele. Nesse momento, ele abre o coração e fala que tem lembranças ruins
Fala sobre o pai ser agressivo com ele e com a mãe, e em como ele passou a vida se provando e tendo uma relação péssima com ele, e que não vê a hora de cortar relações. E quando chega o momento da Hannah sair com o Justin, ela tá indecisa, mas o Garrett acaba descobrindo por fofoca dos amigos e sente o baque. Ele percebe que ele não quer mais brincar de acordo, que ele quer Hannah de verdade. Ele surta e vai atrás dela pro coração. E uma coisa que eu gosto muito do Garrett é que ele não fica naquela enrolação eterna de homem que percebeu que gosta da menina e vai passar 300 páginas negando. Ele sente, ele fica incomodado, mas uma hora ele fala, e isso já coloca ele acima de muitos protagonistas por aí. Eles discutem, ele fica chateado por ela não ter contado e por ter tido essa possibilidade, né? O cara caidinho e ela marca coisa com outro cara. Mas ela revela que ele desmarcou e que não era pelo Justin que ela tava caidinha, e sim pelo Garrett. Aí eles se assumem de vez e viram oficialmente namorados. Aí a Hannah continua se preparando pro festival de inverno, mas ela precisa lidar com o Cass e Mary Jane nesse processo. E o Cass, gente, é simplesmente aquele tipo de personagem que aparece para testar a nossa paciência. Esse arco ele é importante porque ele lembra que a Hannah ela tem um objetivo próprio. Ela não tá no livro só para namorar o Garrett ou no início ficar correndo atrás do Justin. Ela tem talento, ela tem uma bolsa em jogo, ela tem medo, ela tem ambição e ela precisa se posicionar. E para ter um brete para deixar a história emocionante, o infeliz do Cass conseguiu, coisa que estava óbvia desde o início, manipular a Mary Jane e tirar a Hannah do dueto deles, transformando em um solo persinogento. E isso estava bem claro desde o início que ia acontecer, desde que essa Mary Jane pamonha falou que ele tinha chamado ela pra sair, principalmente considerando que a Hannah descreve ele como um playboy vaidoso e egocêntrico e a Mary Jane como uma nerd tímida e que se veste de maneira modesta. Não que casais assim não existam, mas a porcentagem é baixa e quando acontece em livro de romance geralmente vem com uma dose de interesse. A partir disso, a Hannah decide que vai fazer um solo. Agora entrando novamente no conflito familiar do Garrett, o pai dele agredia a mãe dele e também agredia o Garrett criança. Então aquele sobrenome famoso que parece privilégio para todo mundo, pro Garrett vem carregado de medo, pressão e controle. Essa parte dá uma camada muito boa pro personagem. O Garrett podia ser só o atleta perfeito, popular, com futuro garantido. Mas por trás dessa imagem existe um garoto que cresceu tentando sobreviver à sombra de um pai que via o filho como extensão da própria carreira. E quando a Hannah ela entra na vida dele, o pai percebe isso como uma ameaça. Para ele, a Hannah é distração, é risco. E é alguém que pode tirar o Garrett do caminho que ele planejou. Esse tipo de pai irrita porque chama controle de preocupação, age como se estivesse defendendo o futuro do filho, mas na verdade ele só quer manter o filho obediente. No feriado de ação de graças, o Garrett e a Hannah vão à casa do pai dele. A visita é desconfortável e Hannah percebe coisas que deixam claro que aquele ambiente não é seguro. Ela vê a nova namorada do pai do Garrett e entende que o padrão de abuso pode continuar ali. O Garrett, sabendo muito bem como aquilo funciona, tenta alertar e oferecer ajuda. Eu gosto que o livro não tenta passar pano pro pai do Garrett, não. Ele não vira um homem incompreendido. Ele é agressor, controlador e perigoso. E o livro deixa claro isso, sem redenção. O conflito final explode quando o passado da Hannah aparece de novo. Em um jogo, a Hannah vê o Delaney. Em um jogo, Hannah vê Delaney, um dos rapazes ligados ao que aconteceu com ela no passado. Ele participou da situação de violência que aconteceu com a Hannah, ajudou a destruir a credibilidade dela quando ela tentou buscar ajuda, e a presença dele ali abala a Hannah profundamente. O Garrett percebe que ela não tá bem. Ele entende que tem alguma coisa acontecendo. Ele junta as peças e reage da forma mais impulsiva possível. Ele parte pra agressão. E o cara realmente mereceu, mas infelizmente o Garrett sofre uma penalidade e fica fora de um jogo. E pior ainda, dá pano pra manga pro pai dele interferir. O pai do Garrett usa essa reação como prova de que Hannah tá atrapalhando o filho. Ele já queria tirar a Hannah do caminho e agora tem a desculpa perfeita. Pra ele, ela virou o motivo do Garrett perder o controle, prejudicar a carreira e colocar tudo em risco. Depois do episódio com o Delaney, o pai do Garrett vai atrás da Hannah. Ele culpa a Hannah pelo descontrole do Garrett e ameaça cortar a verba do filho se ela não terminar o relacionamento. E aqui, gente, eu vou falar. Eu achei ridículo. Ridículo
ridículo mesmo. Porque eu tava lendo e pensando, se fosse comigo, eu ia peitar, eu ia falar, você não vai fazer isso não. Você pagou tudo por anos e tá aqui justamente porque não quer que a carreira do filho vá por água abaixo. E agora vem me dizer que vai mesmo colocar isso por água abaixo? Então vai lá e corta mesmo, porque daí a culpa vai ser tua, não vai ser minha. Mas não, a Hannah não faz isso. Ela baixa a cabeça e decide terminar com o Garrett pra proteger o futuro dele. E eu fiquei transtornada, porque eu jamais faria isso. Eu seria bem bocuda e ia explanar mesmo. Além disso, que relacionamento frágil é esse em que ela não confia no boy dela que vai achar uma solução? O cara só é ruim em ética porque no livro todo ele dá indícios de ser inteligentíssimo, até mais do que ela, e ela me vem com essa presepada. E o pior, a cena em si, ela é vergonhosa de ler. A autora ela tenta enfiar aquele diálogo medíocre pra mostrar que o pai é inteligente. A Hannah fica pensando em soluções tipo, mas o Garrett trabalha numa construtora, ele vai conseguir se manter. Ou ele pode tentar uma bolsa, encontrar outro caminho. E o pai fica respondendo como se lesse a mente dela. Ai, eu sei o que você está pensando. Ele pode trabalhar, ele pode concorrer a uma bolsa. E vai desmontando tudo como se ela fosse uma tola. Ai, que diálogo podre, meu Deus. A Hannah foi muito pão aqui, demais. Eu queria que ela tivesse contado pra ele, ou pelo menos enfrentado um pouco mais o pai dele. Como ela não conta a verdade, o livro entra naquele momento clássico de romance em que todo mundo sofre por falta de conversa. E sofre de graça. A Hannah termina com o Garrett dizendo que quer viver outras coisas, sair com outras pessoas, que tudo ficou sério demais. Ela inventa uma explicação porque acredita que, se contar a verdade, o Garrett vai escolher ela e vai acabar prejudicando o próprio futuro. Na cabeça dela, ela tá fazendo um sacrifício. O Garrett fica destruído, mas também desconfiado. Ele conhece a Hannah, ele sabe que aquilo não faz sentido. E essa é uma parte boa do casal. Ele não aceita a explicação dela tão facilmente porque entende que há algo errado. Só que ele também tá machucado. Então a coisa vira uma bagunça. Essa parte irrita porque a gente sabe que uma conversa ia resolver muita coisa. Na verdade, quem irrita mesmo é a Hannah. Porque o Garrett até que lidou super bem com a situação. Poderia ser muito pior. Mas não tem como evitar. Ele fica arrasado, mas desconfia que tem alguma coisa muito errada nisso. E toma uma atitude completamente absurda para tentar controlar a situação. Depois do término, Garrett basicamente cria uma regra não oficial no campus para que ninguém saia com a Hannah. Ele ameaça os caras do campus e transforma a ex dele em território proibido. Hannah começa a perceber que os homens estão estranhos com ela. Ninguém quer se aproximar, todo mundo age como se ela viesse com um aviso de perigo. Até que ela descobre que o Garrett está por trás disso e fica furiosa. Hannah vai tirar satisfação com o Garrett no vestiário do time, com os jogadores ali. Aquele ambiente totalmente inadequado para uma conversa emocional. A situação vira quase uma novela mexicana. Nessa conversa, Garrett força a verdade a aparecer. Ele percebe que a Hannah mentiu, insiste, e ela finalmente conta que o pai dele a ameaçou. Aí vem a relação que deixa tudo ainda mais irritante. O Garrett já completou 21 anos e agora tem acesso à herança dos avós. Ou seja, o pai dele não tinha mais o mesmo poder financeiro que a Hannah achava que ele tinha. E só aumentou ainda mais a minha indignação ter achado que a Hannah foi extremamente burra nesse final. Eu adorei ela o livro todo, mas esse final ela azedou demais. Então sim, eles sofreram por uma ameaça que já não era tão forte assim. Dá vontade de gritar? Dá, mas pelo menos a verdade apareceu. O Garrett deixa claro que não quer mais o pai controlando a vida dele, e a Hannah entende que não precisava carregar aquilo sozinha. E os dois acertam. No final, o Garrett e a Hannah ficam juntos. O conflito com o pai perde força quando o Garrett se liberta da dependência financeira. Hannah consegue se apresentar no festival em um solo em parceria com um menino do primeiro ano que é violoncelista e consegue a sua bolsa de estudos. O que ajuda também os pais dela, que não precisam mais mandar o pouco dinheiro que tem para mantê-la na universidade. E o casal encerra o livro em um lugar estável. O enredo principal dele está finalizado. Aqui fica somente um gancho para a sequência, o erro, em que Logan, amigo de Garrett, está apaixonado pela Hannah e tem que aprender a lidar com isso, a apagar esse sentimento, principalmente pelo amor e respeito que ele tem pelo amigo. Mas isso a gente vai descobrir no próximo livro.
Essa é uma parte muito boa de Off-Campus, mesmo com o foco mudando para outros casais nos próximos livros, o Garrett e a Hannah eles seguem vivos no universo e aparecendo constantemente. Então, se você amou os dois como eu amei, você vai ter migalhas deles depois. Eles aparecem, continuam existindo, continuam sendo um casal, continuam ali orbitando a Universidade de Briar juntos com os amigos. Isso dá uma sensação muito gostosa, porque a gente não sente que o livro acabou e eles foram jogados no esquecimento. A história principal fecha, mas eles continuam fazendo parte daquele mundo. E pra quem se apega a casal, isso é ótimo. A gente nunca só final feliz. A gente quer ver o casal feliz depois também. E sinceramente, o Garrett ele termina esse livro muito forte. Eu comecei achando que ele talvez fosse só mais um atleta convencido. E terminei entendendo completamente porque tanta gente ama esse homem. Ele passa a segurança, não é tóxico no centro da relação, respeita a conversa. Ele erra também, mas ele não é aquele tipo de personagem que faz a protagonista viver em crise pra chamar isso de amor. E o melhor pra mim é ter o ponto de vista dele. Gente, o cara é demais. Eu adorei ler a cabeça dele. Eu não consigo dizer que talvez ele seja o mais difícil de superar. Eu já tô lendo as sequências enquanto faço esse vídeo. Os outros caras são ótimos, mas o Garrett tem um molho. Dá pra sentir um olho lendo. E agora falando do livro como um todo. Na minha opinião, O Acordo ele é um ótimo romance universitário pra ler rápido, se envolver e ficar feliz. Ele não é uma obra-prima, ele não é tecnicamente perfeito. Ele tem recursos de narrativa simples, alguns conflitos fáceis, algumas resoluções rápidas e algumas coisas bem com cara de romance dos anos 2010. Mas ele funciona muito bem dentro do que promete. O maior acerto do livro é o Garrett e a Hannah. O casal tem química, tem conversa, convivência e construção. Eles não são só duas pessoas bonitas se desejando, eles viram amigos, confidentes e depois um casal. E isso faz muita diferença, a gente acredita que eles gostam um do outro porque a gente viu isso acontecendo. E ele é muito homem escrito por mulher, né? Eu só não digo que isso não existe, porque se eu fosse solteira, talvez eu ficasse com aquele vazio no estômago lendo e sofrendo por não ter um boy assim. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, ter um boy assim é a melhor coisa que existe. E eles existem, meninas. E não dão borboleta no estômago no sentido de ansiedade, crise e sofrimento. É mais uma sensação de segurança e felicidade constante. Eu tenho meu Garrett da vida real e eu desejo um igual para todas as divas queridas por aí. E é por isso que eu gosto tanto do tipo de romance que o Acordo entrega. Esse deveria ser o romance jovem mais normalizado e não aquelas bombas estilo After e pipipi popopó, com traição, humilhação, um homem todo lascado que vai mudar porque conheceu a protagonista diferentona. Gente, isso não existe. Livro no geral também não existe, óbvio. Mas é burrice fingir que a gente não leva um pouco do que lê pra vida. E é por isso que tem tanta guria legal se machucando de graça, romantizando o homem que só dá dor de cabeça, porque leu umas bombas e achou que quando conhecesse o tatuado garanhão problemático, ia viver uma grande história de amor. E surpresa, isso não acontece? Na vida real, o homem que te dá crise de ansiedade geralmente só vai te dar mais crise de ansiedade mesmo. Em Um Acordo, apesar de todos os exageros do livro, o relacionamento central tem uma base mais saudável. O Garrett e a Hannah conversam, se respeitam, se apoiam. Ele não tenta apagar ela não vira terapeuta dele. Eles têm problemas, mas o romance não é construído em cima de traição, humilhação e sofrimento constante. E isso pra mim é um ponto muito positivo. Sobre o arco da Hannah, a violência que ela sofreu, eu continuo achando uma decisão delicada. Eu senti falta de um encerramento mais claro pro agressor e pra tudo que aconteceu, mas ao mesmo tempo eu entendo muito que o livro escolhe uma conclusão mais ligada à superação dela. A Hannah, ela não vence porque o vilão cai em uma cena épica. Ela vence porque ela continua vivendo, amando, cantando, estudando e retomando partes dela mesma. Isso pode frustrar como estrutura de livro, mas faz muito sentido como a gente pensa isso como uma reflexão da vida real. Eu vi muita gente comparando a Hannah de Off-Campus com a Hannah de 13 Reasons Why, como se fosse uma versão que teve apoio, que conseguiu continuar, que teve perspectiva de vida depois. E eu acho esse paralelo interessante justamente porque o tema é delicado. É importante mostrar que existe vida depois e que uma pessoa não precisa ser reduzida ao pior momento que viveu. Justin, pra mim, ficou exatamente no lugar certo. Ele não é um vilão, ele não é um grande amor, não é um personagem inesquecível. Ele é gente boa, só não tem o tchan com a Hannah. Ele existe pra movimentar o acordo e pra mostrar, por contraste, que a conexão dela com o Garrett é outra coisa. A amizade dos meninos também é um ponto forte. Logan, Jing e Tucker deixam o universo maior e fazem a gente querer continuar. Eles se apoiam, se zoam, funcionam como irmãos, e dá pra entender porque Off-Campus vira uma saga tão gostosa de acompanhar. Você termina o primeiro livro já querendo saber o que vai acontecer nos próximos. O ponto mais fraco pra mim é o final com o pai do Garrett. Eu achei a Hannah muito boa ali.
Entendo a intenção dela, mas fiquei com vontade de entrar no livro e mandar ela peitar aquele homem. A ameaça dele era absurda e a forma como ela simplesmente aceitou me irritou muito. E isso causou aquela separação totalmente desnecessária deles. Dá pra sentir que foi só pra terminar com um evento de impacto, pra não dizer que foi tudo às mil maravilhas. Essa parte eu realmente não gostei. No geral, a minha nota pro acordo é 3 de 5. E isso não significa que eu não gostei. Eu gostei muito. Só que gostar de um livro não quer dizer que ele é tecnicamente excelente. Para mim, ele é um ótimo livro de entretenimento. Ótimo para exercitar a leitura, ótimo para ficar imerso em um universo, se apegar aos personagens e viver aquele romance no coração. Ele entrega felicidade, casal gostoso de acompanhar, leitura fluida e um protagonista masculino que realmente dá vontade de defender. Não é perfeito nem profundo como uma grande obra, mas ele cumpre muito bem o papel dele. E às vezes é exatamente isso que a gente quer. Um livro que prende, diverte e deixa a gente feliz. E esse foi o resumo completo de O Acordo, o primeiro livro de Off Campus. Agora eu quero saber de vocês. Vocês já leram O Acordo? Vocês também acham o Geralt insuperável ou preferem outro menino de Off Campus? E qual nota vocês dariam para esse livro? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber a opinião de vocês. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque eu vou continuar trazendo os próximos livros de Off Campus, além de vídeos sobre a série, diferenças da adaptação e tudo que aparece nesse universo. E se quiser apoiar o canal, eu também vou deixar os links dos livros na descrição. Comprando por esses links na Amazon, você não paga nada mais por isso, mas ajuda o canal a continuar trazendo cada vez mais conteúdos completos por aqui. Beijinhos!